Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. E ontem nem deu tempo de ficar com saudade, pulamos o dia e hoje quartamos aqui com vocês. Então a gente vai trazer alguns pontos até que foram ali mais repercutidos ontem, mas que ainda tem peso que a gente precisa falar sobre. Um deles, Gabriel Galípolo, na sua fala no Goldman Sachs. Gabriel Galípolo bingou. Ele completou a cartela dos acenos ao mercado financeiro, o bingo do mercado. Ele bingou na cartela do mercado. Ele falou tudo o que o mercado queria ouvir e não à toa o mercado reagiu muito bem às suas falas e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Vamos falar também de Banco do Brasil, o famoso bebê que não é reborn, né? Vamos falar aí de resultado do Banco do Brasil, porque tem muita gente preocupada em relação ao que vai acontecer com o Banco do Brasil daqui para frente, já que o resultado foi ruim. Então vamos explicar tintim por tintim isso para vocês. E já que a gente vai falar de Banco do Brasil, vamos falar de um outro assunto ligado também ao agro, que é a gripe aviária, que está preocupando bastante gente. E se der tempo, não vou prometer para hoje, talvez para amanhã, a gente passa pelo IBCBR e pelo monitor do PIB. Antes de tudo isso, já vamos dar uma passadinha na nossa agenda, porque ela não está tão recheada hoje, assim como ontem. Ontem foi um dia de pouquíssimos fatos relevantes, algo que pudesse conduzir o mercado, mas a nossa bolsa deu um salto, mas esse assunto para daqui a pouquinho com o Diego. Vamos ver aqui a agenda de hoje, porque já tivemos aí CPI, núcleo de abril no Reino Unido, 3 horas da manhã. Daqui a pouquinho saem os estoques de petróleo da semana até dia 16 de maio, isso lá nos Estados Unidos. E aí a gente tem algumas falas de dirigentes e presidentes de Banco Central. Quem fala hoje? Presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, vai participar de um evento às 13 horas. E na Espanha, o chefe do Banco Central Europeu, economista-chefe aqui, Philip Lane, discursa em uma palestra. Ainda à tarde, tem o nosso conhecido fluxo cambial semanal, esse aparece na agenda toda semana. Mas também tem ali alguns pontos da Ásia que vão sair à noite. Então já vamos passar aqui para a nossa próxima página, para o pessoal de casa acompanhar com a gente. Tem, antes da Ásia, inclusive, 5h30 da tarde, diretor de política monetária, o Newton David, participa aí de um seminário de conjuntura da AGV. E aí, sim, na Ásia, 9h30 da noite, tem PMI industrial de serviços e composto de maio, só que ainda preliminar, afinal, maio não terminou. Reunião dos ministros das finanças do G7 também acontece hoje ao longo do dia, aqui sem horário para começar e para terminar, então isso ainda está acontecendo. Agora, antes da gente entrar em Galípolo, antes da gente entrar em Galinha, vamos falar com o Diego que está lá na redação. Bom dia, Diego, como é que você está? Como é que nossa bolsa quartou não, terçou ontem? Conta pra gente. Bom dia, Débora. Bom dia a toda a nossa audiência. Essa semana está infinita, Débora. Não sei se você está com a mesma percepção que eu, mas eu juro para você que na segunda-feira eu vivi uma semana inteira, na terça-feira eu vivi outra semana, mas enfim. Bom dia para a nossa telespectadora fiel, Maria Helena, diretamente da Serra Catarinense. Bom dia para o Ricardo, corintiano roxo, que nem nós, né, Débora? Bom dia para o Vladimir Naziel, bom dia para o André Bolzan, outro telespectador fiel. Bom dia para o Bad Dog, que já chegou perguntando como é que estão os ovos. Você vê como a nossa audiência é, né, Débora? Bom dia para a Terezinha Rabelo. Enfim, bom dia para todo mundo. Ontem não teve programa, mas foi por um bom motivo. Ontem foi um dia histórico para o nosso Brasilzão e também para a Bolsa, mas já vou falar disso. Por unanimidade, a primeira turma do STF acatou a denúncia da PGR a respeito do núcleo 3, composto pelos kids pretos, tornando-os réus de um processo penal. O ICL está fazendo uma cobertura espetacular de julgamento, recomendo muito que a nossa audiência acompanhe, mas, enfim, aqui a gente fala de economia, não de direito, E mais especificamente, aqui nesse quadro, a gente fala do fechamento da Bolsa. E ontem foi realmente um dia histórico para a Bolsa brasileira. O Ibovespa fechou na terça-feira com uma alta de 0,34% aos 140.109,63 pontos, o maior patamar de fechamento da história. Não satisfeita, a Bolsa também bateu a máxima histórica intraday, aos 140.243,86 pontos. Acompanhando a alta da Bolsa, o dólar também subiu. A divisa avançou 0,26%, cotada a R$ 5,67.
O que movimentou ontem a nossa bolsa foi a divulgação do IBCBR pelo Banco Central e as falas do Haddad, que encaminhou um conjunto de medidas fiscais para o nosso presidente Lula. Mas como o IBCBR é assunto de hoje, eu não vou dar spoiler, só adianto que a notícia é boa. Agora, para fechar o fechamento, as bolsas de Wall Street, todos os índices caíram. Na terça-feira, foi de tristeza para Nova York. O Dow Jones recuou 0,27%, o S&P 500 desvalorizou 0,39% e o Nasdaq caiu 0,38%. Débora? Vamos lá, antes de falar, né, sobre o Galípolo, que eu vou pegar um gancho no outro, já que a gente está falando de mercado mesmo, eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu aí na nossa bolsa ontem, de onde veio esse otimismo, esse fôlego todo, né? Por que a gente renovou esse patamar recorde, que já tinha até sido alcançado nos 140 mil pontos ali no intradiário, mas nunca no fechamento. Então ontem a gente fecha num patamar recorde, isso é importante, renova patamares psicológicos, mas mais que isso. O que mexeu com esse humor, né, e levou o Ibovespa a fechar acima dos 140 mil pontos? Bom, temos algumas ocasiões, né, alguns fatos que aconteceram ontem e que acabaram levando o Ibovespa a esse fechamento. Primeiro, o Ibovespa ele passou o dia oscilando entre perdas e ganhos. Então, hora ele estava lá no terreno positivo, hora ele oscilava para o negativo, então ele não teve uma consistência durante o dia todo, inclusive ficou mais no terreno negativo do que no positivo. Então, esse é um ponto até importante para a gente ressaltar. Não foi um dia de otimismo generalizado, até porque, como eu falei para vocês na agenda, não tinha grandes condutores para levar nosso Ibovespa ali só para o terreno positivo. Estava um dia meio xoxo, meio morno ali nos Estados Unidos, estava um dia meio xoxo, meio morno de agenda global de forma geral. Então, não tinha nada que levasse a nossa bolsa para esse ânimo. Até à tarde. À tarde, o jogo virou. Quando a gente tem a revisão, né, de recomendação do Brasil, e aí pautada ali em melhoras, né, ou possibilidades de melhora do cenário fiscal, ou quando a gente vê ali, né, o que foi falado nessa mudança de recomendação para o Brasil, que a nossa bolsa está barata e tem potencial de valorização, aí a gente começa a ter entrada do recurso na bolsa e a bolsa vira para o terreno positivo. E quem ajudou muito aí nessa virada também foi a Petrobras, que teve leve alta, e a Vale, que não atrapalhou. Não teve ali um ganho expressivo, mas também não atrapalhou, que são grandes pesos aí do nosso Ibovespa. Então, o Ibovespa sai daquele marasmo, daquele perde-ganha que estava até então, e adentra o terreno positivo e atinge novo recorde. Então, esse impulso foi dado pela mudança de recomendação do Brasil em relação aí principalmente à Bolsa. E aí a gente sabe que por trás disso tem toda a questão envolvendo, né, pacotes fiscais, né, que o mercado olha muito para isso, o mercado é fiscalista, então você tem todo esse peso também que tem que ser olhado de perto. Precisa ter, né, sempre uma questão fiscal, sempre algum pacote ali que norteia o fiscal para o mercado melhorar a recomendação para o país, porque senão parece que nunca é suficiente. E isso tem muito a ver com o que eu vou falar agora, porque na segunda-feira, para quem lembra, eu até comentei, olha, Gabriel Galípolo está falando agora, se ele falar alguma coisa aqui, eu vou trazer para vocês. E aí a gente teve a conclusão da fala dele lá no Goldman Sachs, e essa conclusão, né, foi bastante aí polêmica, porque Gabriel Galípolo bingou mesmo a cartela do mercado financeiro. Ele ticou todos os pontos que o mercado queria ouvir num aceno enorme. Então, o que ele falou ali? Ele falou sobre reformas fiscais, né, da necessidade de reformas. E aí aquela coisa que a gente sempre brinca aqui, né? Sempre tem uma reforma para fazer, nunca é suficiente. Para o mercado sempre precisa de uma nova reforma, parece programa de reforma de casa, que sempre acham, para quem assiste, eu adoro esses programas, gente. Então, para quem assiste, sempre tem lá os irmãos que acham um amianto na hora que abriu o telhado, na hora que abriu não sei onde, e aí sempre tem uma coisa nova para fazer. No nosso Brasilzão é muito parecido. Sempre tem uma nova reforma sendo necessária para que baixe os juros. E esses juros para agradar um mercado financeiro que parece que nunca está realmente agradado com nada. Então, o Galípolo falou sobre essa necessidade de reformas em um grande aceno e falou sobre o fiscal, né, falou sobre necessidade de reforma no fiscal, mas o que eu vejo aqui da fala do Galípolo também é um descolamento, porque ao mesmo tempo que ele fala, precisa manter o patamar de juros mais alto por mais tempo, aqui também um claro aceno de que ele vai manter essa taxa de juros enquanto for necessário,
depois de ter falado ali que ele é responsável pelas altas de juros, que não é herança da presidência anterior, batendo no peito e assumindo para si, inclusive tentando mostrar uma independência dos posicionamentos do governo, que tentavam colar ali essa história de a herança é do Roberto Campos Neto, ele deixou isso de sinalização. Galípolo chega em um momento e fala, não, essas altas são minhas e estão na minha presidência. E aí ele, inclusive, mostra, né, ou tenta mostrar para o mercado financeiro essa independência do Banco Central do governo. Então, a gente vê ele dando cada vez mais sinais para o mercado financeiro. E nessa reunião e nesse macro encontro aí que teve no Goldman Sachs, a gente vê o Galípolo falando aí mais voltado ainda para o mercado. Então, não me espanta, né, porque ele já vem dando esses sinais desde antes de assumir a presidência. Gente, o que eu estou com a Previdência na cabeça hoje? A presidência, mas a gente vê que ele está dando cada vez mais acenos e acenos mais intensos. Inclusive, descolado dessa realidade aí que eu queria chegar, que a gente já começa a ter uma desaceleração evidente aqui no Brasil em alguns aspectos, já como reflexo da taxa de juros. Então, ele está descolado dessa economia real e está falando realmente para o mercado financeiro. E a gente não pode esquecer que o Banco Central ele também tem compromissos ali com a economia real. Ele não pode olhar só para o mercado financeiro. Mas mais que isso, né, essa insistência em manter os juros elevadíssimos por mais tempo, para ancorar as expectativas, e aí, gente, isso aí é quase também fala ali da roleta. E o que eu vou falar? Eu vou falar de ancoragem de expectativa, porque a expectativa do mercado quase sempre está desancorada. Sempre acha ali, sempre a expectativa está descolada do que está acontecendo na inflação. Parece que nunca vai ancorar. Então, usar isso como também justificativa, né, como se fosse ali quase um norte, né, uma bússola da política monetária, também é muito complicado, porque você está usando isso, né, como esse norte e essa expectativa parece que ela nunca ancora, ela nunca chega. Mas volto aqui a frisar que ele está dando aceno para o mercado financeiro. Outro ponto aqui que eu queria frisar com vocês é jogar essa responsabilidade do fiscal, e não é o que a gente espera, né, na verdade, eu, como falei, já esperava, mas não é o que se esperava de forma geral de Galípolo começar a bater também em fiscal. Esse também entra no bingo do mercado financeiro. E essa, né, economia, eu estou pegando aspas dele aqui, economia contínua dinâmica, mesmo com juros altos. Né? Aqui uma leitura é dinâmica onde, em que setor, a gente já começa a ver alguma desaceleração e vai ter desaceleração. Não vai conseguir manter a taxa de juros em 14,75, ninguém aguenta, o coração não aguenta. Então, em algum momento, essa desaceleração vai chegar e vai chegar mais forte ainda. E aí, a gente vai ter que medir, né, o quanto você está querendo ter uma presidência de Banco Central voltada para mercado financeiro e quanto você está pensando no lado real da economia. E esse é um ponto, até né, pensando ali que só não teve alguma desaceleração, porque ainda tem algumas medidas contracíclicas, e a gente vê essa coisa de descolamento da prescrição e do diagnóstico, que é o que eu sempre falo, tá com dor de cabeça, corta a cabeça, que acabou a dor de cabeça. É mais ou menos isso que o Banco Central está fazendo quando deixa a taxa de juros em patamar tão elevado. Isso vai ter desaceleração essa que inclusive muitas vezes é comemorada pelo próprio mercado financeiro. E aí, para finalizar, né, a fala do Galípolo para mim, ela tem ali um aceno enorme em agradar esse humor do mercado financeiro, como se ele não tivesse ali mas estivesse pouco disposto a ajustar isso para o lado real da economia, trazendo aí uma fala que flerta muito mais com a ortodoxia por conveniência. Então aqui, isso que eu queria deixar para vocês, né, ele traz um posicionamento bem mais ortodoxo, bem mais voltado para mercado, bingou mesmo, falou todos os aspectos que o mercado queria ouvir. Ele tenta, né, manter essa confiança do mercado financeiro, mas ele está indo cada vez mais para esse lado. E eu acho que a gente tem que criticar mesmo, a gente tem que falar sobre isso, porque 14,75, gente, não é um juros que vai se manter por tanto tempo, não tem como. Isso vai começar a esmagar, vai começar a sufocar a nossa economia, e aí vai ser tarde para a gente começar a reagir em relação a isso. Então, ele tenta mostrar muita independência, tenta mostrar aí, muito compromisso, né? Porque até tinha uma certa desconfiança
em relação ao galípolo e a sua dependência do governo ou do seu compromisso com a meta. Aqui ele está falando que ele vai cumprir tudo isso e que ele está disposto a falar a língua do mercado, e o mercado, inclusive, já deu bênção para o galípolo, porque parou de subir a previsão da Selic no Focus e já aceitou que vai fechar em 14,75, quase que num acordo ali feito. Você está falando nossa língua aqui, então a gente aceita esse patamar e não vai pressionar mais para cima. Então, essa é a minha leitura aí da fala do galípolo. Depois eu quero gravar um videozinho um pouco mais sintético para falar sobre isso, mas acho que é importante. Desculpa, engasguei aqui. É importante a gente falar sobre esses aspectos. Agora, Diego, conta para mim, hein? O pessoal está preocupado? O que a galera está achando aí da nossa audiência em relação à fala do galípolo? Tem algum comentário? Temos dúvidas? Olha, Débora, hoje o chat está em polvorosa, inclusive muitos comentários certeiros. Eu gostaria muito de trazer todos aqui, se fosse possível, mas se eu fizesse isso, eu passaria cerca, eu acho que dos 30 minutos do programa só lendo os excelentes comentários. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, tem um comentário que destoa um pouco do assunto, mas que eu gostaria de trazer, porque particularmente me deixou muito feliz e eu sei que também deixou parte da nossa equipe muito feliz. Délio Ramalhete diz o seguinte: os programas ICL são todos muito bons, mas o ICL Mercado é, de longe, o melhor, merecia mais de meia hora de duração. Délio, manda aqui um abraço para você, muito obrigado pelo seu elogio, saiba que isso nos deixa muito alegres, mas... Agora, já puxando o gancho para o nosso próximo assunto, a nossa telespectadora fiel disse o seguinte: ela disse que estava curiosa para o resultado do Banco do Brasil. Ela também comentou que o cônjuge dela está dizendo que a inadimplência está pegando. E aí eu pergunto, não sei, mas vocês viram o tombo, o rola, que as ações do Banco do Brasil tomou na sexta e na segunda? Porque assim, o mercado não teve dó nem piedade do resultado do primeiro trimestre do Banco do Brasil. E ontem as ações do banco até deram uma respirada, só que tem muita gente com pulga atrás da orelha, perguntando o que rolou de verdade? Dá para piorar ou bateu no fundo do poço? E aí, queria que você contasse pra gente, Débora, o que está acontecendo, o que está pegando, o que desagradou tanto o mercado? Débora? Vamos lá, né? O que pegou no resultado do Banco do Brasil e que eu acho que é importante a gente falar, porque tem muita gente preocupada, até pessoas que têm Banco do Brasil na carteira e começam a se preocupar com isso. Então, vamos entender a tempestade perfeita do resultado do Banco do Brasil, perfeita assim, né? Para ir para o negativo mesmo. Então, vamos lá. O Banco do Brasil, ele é conhecido, eu já falei isso para vocês, em fornecer crédito para o agronegócio. Até por isso, quando você vai lá no Banco do Brasil colocar seu dinheirinho na renda fixa, normalmente te oferecem LCA, porque a carteira de crédito é para o agronegócio, é conhecido por isso, e eu vou chegar, inclusive, nesse ponto na conclusão. E você tem a emissão de títulos de renda fixa para fomentar justamente esse mercado, já que a carteira de crédito do banco é voltada para isso. Mas mais que isso, o que aconteceu no ano passado que a gente cansou de contar aqui para vocês? Inclusive, quem já estava ali um pouco de olho já conseguia entender que isso poderia dar problema no futuro. A gente teve seca, a gente teve chuva excessiva, a gente teve um monte de quebra de safra, a gente teve um ano ruim para o agro. Inclusive, ele está apontando aí como o maior setor em recuperação esse ano nos monitores, não é à toa. Ele teve um ano ruim no ano passado. Foi um ano de quebra de safra mesmo, um ano ruim para o agro, né, como se nada disso, né, ou tudo isso não fosse consequência dos próprios comportamentos do grande agroexportador aqui do Brasil, que depreda por onde passa. Né, então, depreda solo, depreda clima, e aí a gente sabe, né, que está sofrendo consequências de seus próprios atos, né? Mas eu ia falar uma frase, mas não pode, porque ia bipar. Mas aí o que aconteceu? Né? Você tem o agro com uma safra muito ruim, e se você não tem safra no agro, o que começa a acontecer com o caixa do produtor? Começa a diminuir. E aí ele começa a ficar inadimplente com os seus créditos. Quem tinha FIAGRO no ano passado já começou a ver que isso estava acontecendo. Então, você viu os FIAGROs ali com alguma dificuldade, né? FIAGRO é um fundo de investimento do agro. Quase que aqui numa comparação muito grosseira com o fundo de investimento imobiliário, só que para o agro. E você via os FIAGROs já patinando bastante com inadimplência no radar. E o Banco do Brasil, por ter essa carteira de crédito maior, mais robusta, começou a sofrer também com essa inadimplência. Só que mais que isso, muitos produtores entraram em recuperação judicial. E eu expliquei já para vocês, mas não vale, não custa reforçar,
né, que você tem, quando você tem uma recuperação judicial, os credores não recebem, porque você vai fazer um plano para pagar justamente esses credores. Então você começa a ter um cenário de inadimplência e, junto a isso, a recuperação judicial que acaba congelando esses pagamentos até que o plano de recuperação saia, seja aprovado, e aí sim retome os pagamentos, e ainda que eles aconteçam normalmente em menor magnitude do que era a dívida anterior. Então isso acontece com bastante frequência e o Banco do Brasil está nessa situação. Só que junto a isso teve uma mudança nas questões contábeis dos bancos. Os bancos, eles vão ter que, em algumas formas de crédito, em algumas modalidades de crédito, eles vão ter que mudar a forma que você tem ali a provisão dos devedores ou a provisão das perdas no balanço. E isso aconteceu agora em janeiro. Então você começa a ter essa provisão mudada de perdas esperadas ali ou perdas incorridas para as perdas esperadas, e você tem uma mudança na forma de calcular o resultado do banco. E o Banco do Brasil, que já estava sofrendo com a inadimplência, que tem créditos afetados justamente por essa mudança de demonstração contábil, teve um resultado muito ruim, porque juntou a inadimplência, a recuperação judicial, a carteira de crédito do agro que está com problema, a mudança do demonstrativo contábil, e tudo isso levou a um resultado bem ruim do Banco do Brasil, que caiu aí, teve o lucro diminuído em 20%, ainda assim lucrou, mas teve o lucro diminuído em 20%, e não deixou guidance. Eu acho que esse é o principal ponto. Ele não deixa sinalização para frente, não fala que vai rever, que vai ter que reestruturar, inclusive já está tendo dança das cadeiras na parte de investment banking do Banco do Brasil. Então você começa a ver, né, que eles não deixam sinalização para frente. E onde o mercado mais oscila? Quando tem incerteza. Até para quem assiste a aula do Edu, ele sempre começa falando isso, né? Que risco é igual a incerteza. Se você tem muita incerteza pela frente, você não vai ficar naquele ativo. Porque o próprio banco falou, olha, não sei como é que vai ser daqui para frente, vou ter que rever minhas projeções e revisar minhas projeções de lucro. Quem tem aquele ativo na mão vai pensar, bom, então vou realizar enquanto eu estou ganhando. E aí começa a vender e a gente tem o tombo do Banco do Brasil. Eu vou colocar aqui até na tela para vocês como é que foi essa queda. Dá para ver no gráfico direitinho, até já teve alguma recuperação ontem, subiu 2%, mas as pessoas, num cenário de incerteza, elas vão preferir realizar o ganho, sair e entrar em outro momento. Só que se a gente pensar, né, Banco do Brasil também, como eu comecei aqui, é muito conhecido por ter uma carteira de agro e financia o agro desde sempre. E o agro está longe também de não ter vários privilégios e poder político e econômico aqui no Brasil. Então, provavelmente, né, no longo prazo, o Banco do Brasil vai se recuperar. Só que no curto prazo, ele vai ficar oscilando justamente enquanto essa incerteza estiver rondando, enquanto você não tiver uma reestruturação realmente dessa sinalização para que o lucro ou uma previsibilidade. O mercado gosta de previsibilidade e não gosta de incerteza. O mercado é ansioso. O mercado não quer, já está sempre pensando no amanhã e não quer nenhuma incerteza no meio do caminho. Então, quando tiver esse ajuste, provavelmente a gente volte a ter uma recuperação um pouco mais forte do Banco do Brasil, que foi o que aconteceu no passado com o Bradesco também, que também tinha questões ligadas à inadimplência. Mas aqui, o caso do Banco do Brasil é esse. Tem uma série de fatores que em conjunto levaram a isso, não foi um fator isolado, mas a inadimplência e a forma de colocar, né, esses créditos e perdas no balanço acabaram acontecendo juntas. E isso fez com que o Banco do Brasil tivesse essa queda de lucro. Isso quer dizer que o Banco do Brasil vai derreter, que ele vai ali, não vai se recuperar no longo prazo? Não, mas no curto prazo ele vai oscilar e vai oscilar bastante. Agora, não sei se dá tempo para a gente falar de galinhas, Diego, mas se tiver algum comentário aí no chat ou alguma dúvida aí das pessoas em relação ao Banco do Brasil, conta aí para mim, porque eu não sei se a gente ainda tem tempo para falar de gripe aviária, mas se não tiver, a gente fala amanhã. Débora, eu acho que a gente tem ainda assim uns 6, 7 minutinhos talvez, e a Maria Helena, nossa telespectadora fiel, trouxe uma informação muito interessante. O cônjuge dela, que trabalha há 13 anos no Banco do Brasil, pela primeira vez tem meta para negociar com inadimplentes. Eu, particularmente, achei isso bastante curioso. E ela disse ainda que ele trabalha justamente com o setor do agro, que é o setor mais cheio da grana, né? Mas, aproveitando aqui, corrigindo aqui uma informação errada que eu passei, a gente tem 5 minutinhos. Mas, aproveitando que a gente está falando de agro, vamos falar de galinha sim.
O caos que aterrorizou os Estados Unidos alguns meses atrás, gerando uma baita inflação dos ovos, chegou no Brasil. Essa aqui vai para a parcela quinta série da nossa audiência. Brincadeiras à parte, mas a gripe aviária chegou aqui no Brasil e está botando bastante medo. 16 países até agora suspenderam a compra de frango no Brasil e isso pode gerar, sim, alguns impactos econômicos. Como ainda existem suspeitas de outros casos, não dá para ter uma dimensão exata do impacto e da dimensão desse próprio impacto na nossa economia. Mas, olhando para o exemplo recente nos Estados Unidos, alguns analistas apontam como possíveis efeitos uma aceleração inflacionária e também algumas perdas na nossa balança comercial. Mas, Débora, eu queria ouvir de você. O que a gente consegue apreender aí desse novo caso da gripe aviária? Olha, eu não vou entrar muito nos detalhes, eu deixo isso para amanhã. Eu vou falar muito aí brevemente, porque no curto prazo eu vejo mais um efeito nas exportações do que de fato ainda na inflação ou no preço de leite. Eu ia falar de leites e derivados, gente, ovos, galinhas e ovos, né? Então, ali os itens ligados à parte avícola, eu não vejo tanto esse efeito imediato. Isso, se no longo prazo não for controlado, como não foi nos Estados Unidos, os Estados Unidos deixam uma série de lições do que não fazer. Então, a gente aprendeu com eles o que não fazer, espero que a gente não repita os mesmos erros e acho que não vamos repetir, porque já tem uma série de questões sanitárias sendo levadas em consideração, inclusive algumas medidas sendo tomadas. Então, não acho que a gente vai chegar num cenário como nos Estados Unidos, que tem algumas questões, inclusive, ligadas a seguro, ligadas ali à perda da produção. Então, lá é um caso um pouco à parte. Mas aqui no Brasil, eu vejo mais um efeito de balança comercial, porque mais do que econômico, isso também acaba tendo efeitos geopolíticos na negociação entre os países, que o Brasil já vinha sendo, inclusive, no ano passado e anteriormente com o agro também, sendo ali alvo de algumas barreiras entre os países da União Europeia, algumas medidas mais rígidas sendo tomadas. Então, a gente vê que talvez o impacto seja mais geopolítico e ligado à balança comercial do que, de fato, na nossa inflação nesse primeiro momento, que o foco ainda está mais controlado. Tem casos suspeitos, tem 8 casos suspeitos aqui no Brasil, mas, de fato, confirmado, a gente tem um lá no Rio Grande do Sul. Amanhã eu volto nesse assunto, porque eu vou ter 2 minutinhos para terminar o programa e não quero passar correndo num assunto tão importante como esse, então eu fico devendo para amanhã o IBCBR e a fuga das galinhas, na verdade a gripe aviária aqui. Mas o que eu queria até trazer para vocês é que tem uma dúvida muito boa no chat que veio com recorrência em relação às LCAs do Banco do Brasil. Me cobrem amanhã, porque eu vou responder também. Agora, nossa senhora, hoje está muito ruim a minha voz. Agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, mas antes de eu passar o bastão aqui, jogar para os nossos vizinhos de cima, não deixem de se inscrever em iclmercado.com.br para assistir o documentário Império do Malafaia no dia 29 de maio, às 8 horas. Então é uma exibição online e gratuita, mas para você poder aí assistir esse documentário que vai ser imperdível e vai trazer novas bombas aí em relação ao Malafaia, como se já não bastasse todas as do podcast. Agora vão vir novas surpresas aí para vocês no documentário inédito aí. E quem vai participar com vocês? Juliana Dalpiva e Igor Melo, que estão arrasando nessa investigação, na verdade já arrasaram e agora estão arrasando no podcast. E o Eduardo Moreira vai participar também. Então, a denúncia aí mais explosiva do ano, vocês não vão querer ficar de fora. iclmercado.com.br. E agora sim eu passo o bastão para cima, porque vocês vão ter Rolê ICL com Era Só um Barzinho com Minuta Golpista na mesa. E aí o STF entrou no grupo do julgamento ali, entrou no grupo dos golpistas e o Rolê vai destrinchar isso com vocês agora na sequência. Um beijão e até amanhã, pessoal. Talvez você não saiba, mas a figura do Malafaia carrega muitas contradições. A principal delas está na vida financeira dele. Os relógios Rolex, os carros importados, o jatinho e tantos outros detalhes mostram um típico milionário. Mas os documentos que eu reuni contam uma história bem diferente. A mágica que o pastor executa é a seguinte: borrar a linha que separa o que é dele e o que é da igreja. Você quer saber o quê? O que você quer saber? Como o Malafaia deu esse salto em direção à extrema-direita e como ele deixou de se portar como um homem de aparência simples para viver uma vida de milionário.
posso cravar isso por causa de um outro documento que permanecia escondido até hoje. E eu vou revelar pra você com exclusividade. Não faz isso não, cara. Entender quem Silas Malafaia é de verdade. Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro, Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore, Que foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela, Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo, O conjunto probatório é muito forte. apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.